E aí, gente, antes de começar aqui a aula sobre Gilberto Freire, certo? Eu queria aqui mandar um salve e um forte abraço para minha companheira de trabalho, que é a professora de Sociologia da EEP Maria Cavalcante Costa, que é a professora Leda Maria. Professora, muito obrigado por indicar meus vídeos aos seus alunos, eu fico lisonjeado por isso, ok, querida? Muito obrigado mesmo. E eu queria agradecer por me informar, né, que essa querida professora está fazendo isso. Eu queria agradecer aqui o Paulo Isaac, né, do 2º ano. Paulo Isaac, muito obrigado, meu querido. É um enorme prazer e gratidão a vocês aí, viu, por estar seguindo o canal, e a professora por estar disponibilizando os meus vídeos aí para os seus alunos. Novamente, professora, fico lisonjeado, beleza? Obrigado. E aí, galera, tudo bem? Galera, vamos continuar aqui os nossos estudos sobre o capítulo 5, Raça, Etnia e Multiculturalismo, ok? Nós paramos em César de Lombroso e Arthur Gabineau. E agora nós vamos falar sobre sociologia brasileira, ok? E as interpretações dessa sociologia frente a essas teorias eugênicas, a essa tentativa de explicação e inserção, vamos dizer assim, do negro, do indígena, a questão da miscigenação também, ok? Nós vamos falar. Então é importante nós entrarmos agora na sociologia brasileira, que é uma sociologia importante, porque trata justamente do que o mundo, do que a Europa eugênica, né, discutia, né? O Brasil é como se fosse o experimento ali, né, a coisa real acontecendo, a prática mesmo ali, né, frente às teorias eugênicas, né? Então aqui no Brasil nós vamos ter aí uma coisa que o Gabineau vai dizer que é uma coisa negativa, que é a degeneração da raça mais evoluída, que é a raça branca, né, frente à mistura aí com as outras raças, que é a negra e a amarela, né? Então aqui no Brasil nós vamos encontrar, gente, de fato, esse experimento, certo? E na tentativa, assim, eu sempre vou partir do princípio que o autor está tentando ver da melhor forma possível uma situação, ok? No caso desses autores que eu vou falar agora, né, que é o Gilberto Freire e o Florestan Fernandes, ok? Então, assim, gente, nós vamos ter uma tentativa de leitura que será polêmica, porque nós vamos encontrar uma tentativa de explicação que não vai ser suficiente e que pode trazer até ramificações intelectuais, conceituais e de debate que são problemáticas, ok? Como, por exemplo, a questão do clima influenciar na questão da sensualidade e da sexualidade, porque o índio, né, o negro, o europeu aqui nessa terra quente vai ser incentivado a ter essa liberdade, vamos dizer assim, né, da sexualidade ou coisa do tipo. Coisa que, por exemplo, não aconteceria na Europa, porque a Europa não tem esse clima quente e a Europa tem uma certa educação mais rebuscada, né? Isso não sou eu que estou falando, ok, galera? Isso, quem fala sobre isso, quem traz essa análise polêmica é o Gilberto Freire, ok? Mas aqui é só um toquezinho que eu estou trazendo já para a gente ir adiantando, beleza? Então, assim, galera, vamos começar aqui nosso estudo sobre Gilberto Freire. Então, gente, vamos falar aqui de Gilberto Freire, ok? Você goste ou não, nós temos que entender que o Gilberto Freire é um dos grandes nomes da ciência brasileira, é um dos grandes nomes da sociologia brasileira, né? E do pensamento intelectual brasileiro, apesar que a escrita dele não era muito técnica, né? Dentro ali dos padrões científicos, aquele academicismo, né? Beleza. Mas assim, gente, Gilberto Freire vai proporcionar para a gente duas obras muito interessantes em relação à Constituição, à construção do negro dentro dessa estrutura chamada Brasil, ok? Uma delas é a grande obra que o professor de Sociologia da sua escola já deve ter falado, né? Que é o seguinte, Casagrande e Senzala, certo? De 1933, gente. Casagrande e Senzala é uma obra assim que vai mexer com as sensibilidades das pessoas que leem essa obra, certo? Porque nós vamos encontrar alguns toques, gente, né? Uma tentativa de explicação do Gilberto Freire sobre a formação do povo brasileiro e pegando na base da mestiçagem, ok? Sim, a mesma mestiçagem que para os europeus que seguem aquela linha eugênica, aquele racismo científico ali do Gabineau, né, é negativo, né? Mas para o Gilberto Freire é positivo. Então é interessante a gente trazer isso daí, né? Que enquanto para o Gabineau é uma coisa negativa, para o Gilberto Freire, para o cara que está dentro dessa miscigenação, está dentro desse contexto experimental chamado Brasil, vamos dizer assim, né? Nós encontramos aí o autor que acredita que isso é positivo, ok? Beleza. E a outra obra, gente, que nós vamos ter é Sobrados e Mucambos, ok? De 1936, certo, gente? Então nós vamos ter aí uma leitura, né, do Brasil, da situação Brasil
ali do final do século XIX para o início do XX, certo? Onde nós vamos ter aí dentro dessa estrutura de Casa Grande, Senzala, de Sobrados e Mucambos, né? Nós vamos encontrar aí essa estrutura social brasileira, onde o Gilberto Freire ele vai trazer aí uma mentalidade de que o Brasil é essa grande casa grande, vamos dizer assim, né? Que é não só personificado na família, mas na própria estrutura Brasil, né? Que se apoia em uma outra estrutura que é o patriarcalismo, que seria justamente o sistema de controle dessas famílias e dessa estrutura chamada Brasil, ok? Então, assim, gente, no período do século XIX e XX, né, existiam, como eu já disse, essas ideias eugênicas, né, e o Gilberto Freire não via isso com olhos ruins, mas não na questão de falar da degeneração do homem branco, né, em relação às misturas com os negros e com os amarelos, né, como o Gabineau fala, né? Não, ele via essa mistura como algo positivo, né? Tão positivo que ele vai trabalhar aí nessa ideia da democracia racial. E ele acreditava nessa democracia racial, que um país miscigenado tenderia a acontecer o quê? Tenderia ao país viver de uma forma igual, de uma forma em que as oportunidades seriam iguais, justas, né? E assim, quanto mais misturado o país fosse, os conflitos e as exigências de um reparo, vamos dizer assim, histórico, social, das lutas, né, das minorias que chamam, né, e tal, ia ficar meio que perdido, vago. Por quê? Porque o país seria uma grande mistura, não seria um país de branco, de negro e de índio, mas sim uma grande nação, uma grande democracia, onde todos teriam parte de todos, né? Então, é uma ideia até a priori para pessoas imediatistas também, né, sem lerem aí o contexto histórico, acham até interessante, bonito, olha, é verdade, ele tem razão nisso e tal, mas, gente, não é bem assim. Vocês vão ver daqui a pouco com o Florestan Fernandes que é o mito da democracia racial para o Florestan Fernandes, né? Eu só estou abrindo um parênteses aqui, né? Porque no momento que a gente assume a democracia racial, gente, nós estamos matando toda uma trajetória de luta, de resistência e de luta e resistência ainda hoje constante na formação do povo brasileiro, ok? Então, fechando o parênteses aí do Florestan Fernandes, da crítica dele do mito da democracia racial, nós vamos aqui para o Gilberto Freire, que acredita na democracia racial, e nós podemos trabalhar em torno de 8 ideias, fora esse contexto macro da democracia racial, temos 8 ideias que nós conseguimos retirar aí dessas obras, né, em que o autor traz essa contextualização para essa fundamentação aí dessa teoria da democracia racial. Vamos para as 8 ideias aqui do Gilberto Freire, vamos lá. Então, gente, essa primeira ideia que nós vamos trabalhar aqui é a questão da incorporação, em que a Casa Grande, que é fundamentada e personificada na estrutura família, de agregar no sentido de sugar aqueles elementos, incorporar aqueles elementos, né, e não os excluir, né? Então, assim, explica melhor aí, professor, essa ideia, mas define aí primeiro, professor, vamos lá. Então, nós vamos trabalhar sobre a perspectiva da não exclusão de elementos que são vivenciados naquela realidade da Casa Grande, da Senzala, né, e, pelo contrário, eles são incorporados, ok? Então, para a gente definir melhor, seriam, assim, elementos que são incorporados, né, e não excluídos entre a relação da Casa Grande e a Senzala, certo? Então, assim, gente, essa ideia... Vamos começar a questão polêmica aí. Gente, essa ideia do Gilberto Freire, né, traz aí uma desmistificação. Calma, não joguem os livros de Castro Alves em mim, ok? Não joguem seu livro de sociologia em mim. Não sou eu, certo? É ele. Então, vamos lá. Essa primeira ideia, que é retirada aí na contextualização do texto do Gilberto Freire, traz uma ideia da gente desmistificar essa questão do branco totalmente mal, do branco um ser ruim, perverso, e do negro um coitadinho, né? Seria uma visão muito simplista, muito reducionista, na visão do Gilberto Freire, ok? Então, assim, o que ele quer dizer nesse sentido é que a relação entre Casa Grande e Senzala, né, a casa onde tem a família, né, e tal, e o outro local onde vai ter ali os negros, a Senzala, existia uma relação que era uma relação violenta, uma relação agressiva, mas não deixava de ser uma relação. E outra, ao mesmo tempo que o senhor, o patriarca, era dono dos escravos, o patriarca também tinha outros seres, indivíduos, que ele era dono. Por exemplo, calma, não sou eu, viu? É ele. Como a própria esposa, ele seria dono da própria esposa, dos filhos, do pessoal que trabalhava na fazenda, enfim. Ele era dono de tudo aquilo dali. Então todos deveriam seguir aquela hierarquia que existia ali naquela relação entre Casa Grande e Senzala, ok?
E o negro, por mais que fosse agressiva a situação, ele fazia parte desse contexto. Ok, gente, é uma coisa... né? Então, fiquem aí com as suas conclusões. Mas esse daí é o primeiro momento assim que nós vamos ter a primeira ideia, e a segunda já está incorporada nessa primeira ideia, né? Que é a questão do patriarca, que é o dono, né? Das coisas existentes ali nessa relação entre Casa Grande e Senzala. A terceira ideia, gente, também parte dessa relação e parte principalmente de um contexto pesado que nesse mesmo período histórico ali do século XIX para o século XX era um problema, que é a questão da miscigenação. Então essa ideia da miscigenação para o Gilberto Freire, né, refutaria o racismo científico, vamos dizer assim, do Gabineau, que eu acabei de falar, né? Porque ao invés de ser uma coisa negativa, para o Gilberto Freire, pelo contrário, é uma coisa muito positiva. Porque, vamos usar assim até essa palavra aqui, gente, relativizaria as dificuldades e desigualdades sociais num contexto em que a população fosse miscigenada. Entendeu? Então, não joguem pedras em mim, filho. Eu só estou repassando o conhecimento, ok? E isso, gente, essa interpretação positiva da miscigenação, essa interpretação positiva até da relação conflituosa e violenta entre senhor de escravos, né, o senhorzinho, o dono da Casa Grande, né, e a Senzala, né, nós vamos encontrar também, quando a gente começa a compreender, gente, que o Gilberto Freire ele foi aluno de Franz Boas, gente. Então, Franz Boas ele traz aquela concepção do relativismo e do difusionismo, né, antropológico, né, das escolas antropológicas relativista, difusionista, enfim, que trabalha sobre as trajetórias culturais. Então nós vamos encontrar aí uma diferenciação entre raça e cultura, gente, certo? Então assim, e eu vou lembrando aqui, alunos, viu? Não vamos mais usar esse termo raça. Esse termo raça, gente, ele está obsoleto, ok? Como eu disse em outra aula sobre esse mesmo tema, raça é designado para plantas, animais, entendeu? Na botânica, na zoologia. Vamos trabalhar com o conceito etnia, certo? Então, assim, raça vai de encontro a esse conceito de etnia, ok? Desse conceito de existência de um povo no mesmo espaço físico, cultural, espiritual, filosófico, social, enfim. Então, leva aquele grupo de indivíduos que tem uma cultura diferente de outros indivíduos. Então, nós temos aí a diferença entre raça e cultura. Raça, a questão da etnia, e cultura, a questão da estrutura social, física, histórica, política, enfim, de um povo, de cada povo aí, espalhado no mundo, ok? É por isso, gente, que nós temos que compreender que, por mais que pareça uma coisa muito absurda as ideias do Gilberto Freire, nós temos que entender que é uma tentativa de explicação dessa contextualização histórica e das dificuldades históricas das inserções de negros e indígenas dentro da sociedade brasileira, ok? Gente, eu não sei mais qual é o ponto, mas o próximo ponto que nós temos é a questão da heterogeneidade dos europeus que vieram para cá, para o Brasil, ok? Você pensa mesmo que os portugueses que vieram para o Brasil eram mesmo brancos, puros, né? Não, gente. Se a gente for ler um pouquinho da história portuguesa, nós vamos ver que lá vai ter muitas invasões. Então, gente, Portugal vai ter essa mistura com os mouros, né? Com as populações do norte ali da África. Nós vamos ter aí uma mistura muito grande, porque Portugal também terá um contato com o Mediterrâneo, ok? Então nós vamos ter aí uma aparição de árabes, né, se relacionando com os portugueses, enfim. Então é importante a gente colocar esse ponto aqui, que os brancos que vieram da Europa para cá também não eram 100% brancos, ok? Então já começa a brincadeira interessante aí, não é? E o Gilberto Freire ele já toca nesse ponto aí, certo? Opa, a nossa miscigenação já vem bem antes do que nós achamos de índio, negro e europeu, né? Já vem bem antes. Então ele já traz essa informação também para já ir construindo essa mentalidade e para os outros conceitos futuros que nós vamos trabalhar agora, ok? Então, gente, assim, devido a essa mistura, né? Quando a gente vai fazer uma pesquisa ali nos escritos do Gilberto Freire, nós encontramos o quê? Uma interpretação de que existe um aflorar, né, da sexualidade devido à questão do clima, né? Então, galera, nós temos dois pontos aí que se ligam, né? Que é a questão do clima, tá? E vocês vão entender por que eu estou falando do clima, né? O clima, esse clima quente aqui das Américas, né? Esse clima pesado, quando o europeu veio para cá, já foi um conflito, né? Então o europeu teve que, de alguma forma, se adaptar com a realidade dessa terra, né? Andar com pouca roupa, ver os índios, né? As índias, né? Nuas, né, enfim, ou caracterizadas naquela forma de exposição e expressão deles, enfim, que expõe muito o corpo, né, ainda mais para uma cultura cristã europeia que está vindo, que tem muita questão do pudor, né, e tem muita questão também não vamos esquecer disso, né,
da questão da sexualidade que era camuflada ou era sufocada. E aí você chega numa terra onde, além do calor que faz com que você elimine algumas roupas, elimine alguns hábitos, né? E você vê ali outras pessoas, tudo bem, de uma cultura diferente, mas outras pessoas nuas. Né? Então, o Gilberto Freire vai entender o quê? Que o clima vai proporcionar a questão da sensualidade, do aflorar da sensualidade aqui nos trópicos, entendeu? E ele vai direcionar isso muito para a questão do indígena. Acredite, ele vai direcionar meio que com a responsabilidade do indígena, esse afloramento, vamos dizer assim, né? Assim, e ele ainda vai colocar que isso não é típico do europeu, né? Principalmente por causa da questão da educação rebuscada do europeu, certo? É importante dizer. E também porque a própria Europa, segundo Gilberto Freire, não tem esse clima como tem aqui nos trópicos, que proporcionaria essa falta de pudor, ok? Então, ligando o último ponto aqui, gente, para a nossa discussão, para a nossa análise, a questão da sexualidade entre o senhor e o escravo. Então perceba que é uma escadinha. Ele pega a questão da miscigenação desde antes do Brasil, ele pega a questão da relação patriarcal, né, e conflituosa, violenta, entre a Casa Grande e a senzala, e esse último nós podemos fazer aí um compilado de tudo, que é essa questão da sexualidade entre senhor e escravo, certo? Então, assim, nós podemos até pegar esse último ponto aqui do Gilberto Freire e a gente entender a questão da culpa da vítima. A culpa é da vítima, né? Uma das coisas interessantes que nós podemos analisar nesse ponto, que a gente encontra em Casa Grande, né, em senzala, é a questão aí da culpa que as escravas acabavam recebendo pelo assédio, o estupro e pela violação, que estupro, né, enfim, querendo ou não, dos seus senhores, né, sobre elas. Né? Então, assim, o que acontecia? Ao invés de ter uma discussão, coisa do tipo, em relação a isso, não. As escravas, elas eram arrancadas, né, da senzala, eram violentadas. Quando a Sinhá, pelo menos, desconfiasse da coisa, a gente encontra isso, né, no livro, relatos, né, disso. No caso do Sinhá, né, tirou os mamilos de uma escrava, queimou, né, se não me engano, perfurou a vagina de uma outra escrava, enfim. Então, são coisas assim absurdas que, no final das contas, a pessoa que é vítima por ter sofrido essas coisas acabam pagando com mais absurdos ainda, né? Acabam recebendo, né, uma punição, acabam sendo responsáveis pelo abuso que sofreram. Então, dentro da questão da sexualidade entre o senhor e o escravo, a gente encontra um ciclo vicioso em que o ser humano era condicionado de fato como um objeto em que ele sofria a violência, o abuso, e ele era responsável por isso que ele sofria. Né? Então isso é muito caracterizado em relatos que nós encontramos aí no livro, né, de Gilberto Freire, certo? Então, gente, o negro ele acabava sendo responsabilizado pela própria violência, pelo próprio abuso que ele sofrera, entendeu? Então, assim, nós vamos ter não só na obra do Gilberto Freire, mas em diversas obras, como do Abdias do Nascimento, enfim, interpretações sobre a questão do negro e tudo. Nós vamos ver aí, gente, textos jornalísticos também falando sobre esse tipo de situação em que o negro ele sofria assim, penas, principalmente as negras, né, quando eram negras que atraíam a atenção dos seus senhores, vamos dizer assim, né, como se eles fossem inocentes, enfim. Quando essas negras elas eram descobertas, vamos dizer assim, quando o senhor era descoberto pela sua mulher, né, pela sua esposa, não tinha pena para cima do senhor, cara. O que tinha era cortar o rosto da escrava, tirar um seio da escrava, cortar uma mão dela, né, enfim, mutilar não só fisicamente, né, a pessoa, mas moralmente, né, aquele indivíduo, né. E aí a gente acaba encontrando nessa obra do Gilberto Freire, gente, Casa Grande Senzala, né, que não há muros, cara, né, entre esses dois pontos. E aí é que está a questão. Se nós trouxermos aqui essa interpretação do Gilberto Freire sobre a não existência de muros entre Casa Grande e Senzala, e mesmo assim existia um conflito, uma relação conflituosa e violenta entre essas duas partes, né, a gente vê a realidade nossa brasileira, gente. Quantas pessoas que estão na periferia se relacionam com pessoas que estão na Casa Grande, que estão nos seus condomínios de luxo e tal, e a gente ainda encontra essa relação de decadência e de perseguição, enfim, de humilhação, a gente acaba encontrando, certo? Então,
Para Gilberto Freire, essa relação continua sendo uma relação que nós temos que entender de uma forma sociológica, ao ponto de compreender que isso é uma violência complexa, né? Uma relação pesada, mas sutil. Na cabeça do Gilberto Freire, essa relação ela é sutil, né? Então, assim, é complexo o pensamento de Gilberto Freire e a gente tem que ter um cuidado quando fala, porque muitas pessoas que defendem que nunca escravizaram ninguém, que o negro, o índio é igual ao branco, que todos têm a mesma condição de disputar vagas ou enfim, no mundo do trabalho, né? Então, pessoas acreditam nessa vertente do Gilberto Freire e o pior é que ainda deturpam ainda mais aquilo que ele traz como algo sutil, que mais uma vez falando, gente, aqui eu não estou para julgar o autor, até porque ele tenta trazer uma nova ideia sobre a miscigenação e sobre a Constituição do povo brasileiro, ok? Então, gente, vou parar aqui, vou continuar agora com Florestan Fernandes, ok? E eu espero que vocês tenham gostado, queridos. Toca na mão do pai e vamos nessa. Falou!